Sala Interativa. Oferecimento: Loja Centro, o centro de compras. Glamour, autêntica, elegante e leve. Centro-Céu, o shopping do eletrônico. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sala interativa desta terça-feira, dia 13 de janeiro. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, tá tudo jóia. Desde já agradecemos a sua companhia. Obrigada por sempre participar junto com a gente, interagir junto com a gente através das plataformas do Sistema Floresta de Comunicação. Você pode mandar a sua mensagem para o Facebook Sistema Floresta e YouTube também Sistema Floresta, o nosso WhatsApp oficial 949-8154-0004. E para você que ainda não baixou o nosso aplicativo, então aproxima a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no cantinho da tela. Você vai ser direcionado para a sua lojinha virtual e vai baixar o nosso aplicativo aí do Sistema Floresta, onde você tem a programação da Rádio Floresta 104,7 e também do SBT local e nacional. A gente fica muito feliz com a sua audiência, com a sua participação. Continuamos essa semana trazendo esse especial do podcast da Floresta dentro da sala interativa. Então, você não ligou o canal errado aí, não apertou no botão errado. Estamos no SBT e a partir de agora a nossa sala interativa de hoje já está no ar. Dando continuidade a essa semana especial, onde estamos apresentando aqui na sala interativa algumas entrevistas concedidas ao Marcelo Bulhões no podcast da Floresta. E hoje eu tenho a honra, o prazer de acompanhar mais uma vez, porque eu já assisti da primeira vez, e se você ainda não teve essa oportunidade, então não tira o olho da TV. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história do José Adão Costa, esse homem visionário que é uma referência na área aí do rádio, da televisão em todo o nosso estado. O Marcelo conversou com ele no podcast da Floresta. Senhoras e senhores, começa agora mais uma entrevista nesta segunda temporada do seu podcast Na Floresta, né? Nosso segundo bate-papo dessa segunda temporada. E a gente conversa com um camarada que criou isso tudo que a gente está aqui, né? Sistema Floresta de Comunicação, Rádio, TV Floresta, o portal do Sistema Floresta. E agora estamos aqui conversando com ele no nosso podcast. É um mineiro de Carlos Chagas, mas que veio para cá, para Tucuruí, há muito tempo atrás. Quer dizer, muito tempo não, porque eu já tinha nascido, né? Estava com 10 meses de idade, então não pode ser muito tempo assim, né? Nosso diretor-presidente José Adão Costa, meu pai, né? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, bom dia e boa noite, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque a hora que você quiser, você vai estar assistindo, ou quem quiser estar assistindo o podcast. Mas nós aqui estamos fazendo a gravação numa tarde. Pois é um prazer grande estar por aqui, apesar de não ter feito, como você disse, que fez tudo isso aqui. Quer dizer, eu fui um dos que Sim. ajudou a construir. Exatamente. Além eu devo chamar de você, de senhor, de tu, de bicho, porque a gente não chama de senhor assim, fora do ar, né? Eu não sei como é que eu tenho que falar aqui, como é que é. Do jeito que você quiser. Para mim, então, você beleza. Me chamar de senhor, de você. Somos quase da mesma idade, Zé, né? Papai. Somos quase da mesma idade. Beleza, então vamos lá. Você foi um dos fundadores do Sistema Floresta, né? Além de você, quem mais? Para quem não sabe da história ainda. Na realidade, eu, Paulo Geraldo Viana, o engenheiro Antônio Nazareno Correia da Costa, que tem Costa também, mas não é meu parente, o Jair Seixas Gonçalves e Cláudio Furman. Essa foi... Na realidade, teve um outro Paulo,
que começou, mas desistiu, assim, logo no início, quando estava fazendo o contrato social, desistiu. E no lugar dele nós chamamos o Cláudio, que, por sua vez, disse, olha, tem uma pessoa para indicar. Quem é? Seu Jair Seixas. E aí a coisa começa, mas são essas 5 pessoas que, realmente, começou o Sistema Floresta de Comunicação. Certo. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que você vem parar aqui em Tucuruí? Para fazer o quê? Eu, como profissão radiotelegrafista, né? Eu era radiotelegrafista, já trabalhava há muito tempo nessa profissão, e trabalhava na Camargo Corrêa. Eu estava trabalhando em Rio Claro, aliás, onde você nasceu, a cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Rio Claro. E fui convidado a vir aqui passar 15 dias para resolver um problema de comunicação grave que tinha aqui. Mas nesse momento é o quê? 1975 ou 6? 1976, meados de 76. Eu chego aqui em junho de 76. E já tinha alguma coisa de construção da usina ou ainda não? Tinha um início bem pequeno, que era a pré-ensecadeira auxiliar. E estava mais assim em montagem de canteiro e tal. Mas tinha já tinha uma linhazinha entrando dentro, invadindo, ocupando o espaço do rio. Isso do lado... Da pré-ensecadeira auxiliar, do lado de cá, do lado esquerdo. Do lado daqui, que hoje a gente é o sabe lado esquerdo o quilômetro do 11 rio. ali, por exemplo, né? A gente tem como base o quilômetro 11 aqui, né? Aquela não, onde começa o quilômetro 11, não era bem ali, era mais ou menos... Mas... Assim como se tu fosse olhar, era um pouco, talvez, mais ou menos próximo de onde está o túnel, mas não dá muito para precisar, porque ali houve muita modificação. Para você ter uma ideia, você e os que nos seguem, que nos ouvem, que nos vê, ali tinha uma coisa chamada morrote, que era um morro bastante significativo, que ficava próximo da onde hoje em dia está a cabeceira da Iclusa. Por ali assim. Então, a pré-ensecadeira auxiliar era um pouquinho para cá. Era o início, aquele avanço que vai fazendo com pedra e terraplanagem. Vai criando uma barragem. Criando, né? uma pequena ensecadeira que serviria depois para fazer a ensecadeira é o quê? A ensecadeira é quando você rodeia um espaço, você vai fechando. Então, aqui está, vamos dizer, aqui está o rio. Então você vai entrando, vai fechando, até você fechar e volta aqui. Não vai fechar o rio todo, mas essa parte aqui do rio. Aí você vai retirar a água daqui de dentro e vai poder escavar aqui para fazer fundações. Entendi. Então onde era o curso do rio, você fechou uma parte fluxo dele. Não o fluxo do rio todo, mas fecha aquela parte, retira a água e começa a cavar. E vai trabalhar ali dentro. Então, se você olhar, por exemplo, hoje quando você vai daqui para o Breu, aquela parte que sobrou ainda, que você vê um braço de barragem, vamos dizer assim, entrando, ali era uma barragem, era também barragem, que depois foi modificada em função da ampliação da ampliação da etapa, entendeu? Então, mas antes você tem que fazer aquilo, você cerca, vai tirar a água, para depois, para você poder escavar e fazer a estrutura. Depois você vai ter que voltar a água para esse lugar. Então, quando você olha aqui como foi construída a barragem de Tucuruí, teve pré-ensecadeira, teve outras ensecadeiras na margem esquerda e teve ensecadeira do lado de lá, e até que chegou o momento de fechar o rio, ou seja, o momento de desvio que acontece acho que, se não me engano, foi... Não foi em março, porque em março as águas estavam de muito 80. altas. Eu não me lembro exatamente o ano. Mas é histórico, o seu Sebastião estava, o presidente... Pois é, mas eu vou lhe perguntar daqui a estava. pouco sobre essa reunião, uma reunião especificamente, que eu já ouvi algumas histórias, que tem a ver também com a sua ascensão profissional dentro da Camargo Corrêa, que era a empresa que você trabalhava quando veio para fazer... essa missão aqui da comunicação. Vocês estão curtindo assim como eu? Eu espero que sim. Daqui a pouquinho tem muito mais. Não sai daí, porque a gente vai para o nosso intervalo, mas já estamos de volta com mais Sala Interativa.
Semana da Lavanderia na Loja Centro. Vários modelos, grandes capacidades e super ofertas para facilitar a sua vida. Lavadora Electrolux 13 kg, R$ 1.999,90. Lavadora Electrolux 17 kg, R$ 2.499,90. Lavadora Panasonic 15 kg, R$ 2.149,90. Lavadora Panasonic 17 kg, R$ 2.499,90. E você escolhe tanquinho Newmac 20 kg ou centrífuga Miller 15 kg por somente R$ 599,90. Semana da Lavanderia na Loja Centro, o centro de compras. Ano novo de ofertas Centrocel. Chegou o ano novo e a chance perfeita de trocar de celular. Na Centrocel, você encontra smartphones incríveis com ofertas especiais de começo de ano. É mais tecnologia, mais desempenho e preços que cabem no seu bolso. Tem opções para trabalhar, estudar, jogar e arrasar nas redes sociais. Comece o ano conectado com quem entende de celular. Passe na Centrocel e aproveite! Ano novo, casa nova, começa no Cine Foto Vaz. Tinta semibrilho 18 litros Veloz, R$ 388. Tinta semibrilho 3,6 litros Veloz, R$ 82. Impermeabilizante emborrachado 18 litros Telha-Cor, R$ 362. Impermeabilizante emborrachado 3,6 litros Telha-Cor, R$ 78. Lajota para piso 58 por 58, a partir de R$ 33 o metro quadrado. Argamassa Sion 20 kg Quartzolite, R$ 21,50. Comece o ano do jeito certo. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. De volta com a sala interativa, agora a gente vai continuar acompanhando esse bate-papo especial do Marcelo Bulhões com o nosso diretor-presidente José Adão Costa, no podcast da Floresta, Nossa Gente, Nossa História. E aí eu venho para cá em 1976 para resolver o problema de Passar comunicação. 15 dias. Era para passar 15 dias, que era o tempo que achavam que eu ia resolver o problema. E tá até hoje, 48 anos depois. Aí, quando eu resolvi o problema, eles não quiseram criar outro, quiseram que eu continuasse e eu fiquei. Ficando. Certo. Mas aí como radiotelegrafista, né? Como Aí eu radiotelegrafista. Mas eu passo muito tempo ainda. Assim, Tá, como mas aí eu vou pedir radiotelegrafista. pra gente voltar um pouco mais no tempo ainda. Como é que você começa a trabalhar como radiotelegrafista? É uma profissão, primeiro, que é algo assim espetacular, né? A comunicação através de códigos, né? Isso, Traço, código linha, Morse. código Morse, né? Mas Ponto, traço. ponto, traço, né? Como é que você aprende essa profissão? Olha, eu aprendi essa profissão já no então estado de Goiás, hoje em dia é Tocantins, em Gurupi. Eu era garoto, comecei a aprender, fiz muitas coisas durante a minha infância. Por exemplo? Eu trabalhei, meu compadre, eu trabalhei em tudo que tu imaginar. Por exemplo? Né? De oficina de bicicleta, oficina mecânica. Naquele tempo tinha essa coisa, né? A criançada, muito novo, com 7, 8 anos de idade, já começavam a fazer alguma atividade. E era considerado muito normal isso, né? Então, com 7, 8 anos, já começou Já começava a consertar trabalhar. uma bicicleta. Consertava a bicicleta, fui trabalhar em oficina mecânica. Acho que uma das primeiras que eu tive é um negócio interessante, que eu pedalava para o dentista. Como assim? Dava carona pro dentista, não? Não, eu pedalava para ele. Pois é, mas como? Para o motorzinho, para funcionar o motor. Pra funcionar aquela broca assim. A broca. É. Tinha um a negócio cadeira do parecido dentista? com isso aqui. Aham. Vinha uns cordãozinhos e com roldanas e tal, e que dava velocidade. Sim. E aquilo era pedalado. Então, Um pedal. quando você pedalava, Eu ficava pedalando O ali, dentista e ia- aí o dentista ia usando a broca. se parasse de Isso foi pedalar, se parasse de pedalar, ia diminuir a velocidade da broca. e do atendimento também, né? Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz na vida, Com assim, que eu me quantos lembro. anos, mais ou menos? Rapaz, eu era muito pequeno. Aliás, pequeno eu continuo sendo até hoje, mas eu era bem novo.
Bem novo. 7, 8 anos, 9 anos por aí de idade. Rapaz, eu acho que eu tinha até menos, acho, se brincar. Mas acho que era por aí assim. Mais ou menos isso, né? Uhum. Eu começo a trabalhar muito cedo. Aí eu trabalhei várias coisas. Aí antes de ser antes de ser praticante de radiotelegrafia, que eu fiquei muito tempo aprendendo e tal, eu trabalhei em padaria, trabalhei na oficina mecânica, trabalhei numa cerâmica. Em Gurupi, por exemplo, eu fui entregador de pão, vendi pirulito, essas coisas todas eu fiz, né? Muito bem. Eu quero ver o que é que a Vanessa Vanzeler vai fazer com tanta história interessante que ele está falando para a gente. Vamos ver qual vai ser a chamada que a Vanessa vai fazer sobre essa história fantástica dele, né, do nosso diretor, meu pai, José Adão Costa. Agora, eu sei um pedaço dessa história porque eu tenho um tio, né, que é casado na realidade com a irmã da minha mãe, né, o tio Chico Gonçalves, Francisco que foi um Gonçalves. segundo pai para mim também. Ele me disse certa vez, a gente conversando lá em Castanhal, que ele lhe viu, eu acredito que nessa olaria, né, e trabalhando todo empoeirado ali, fazendo tijolo ou telha, alguma coisa assim. E aí ele pega e fala para minha avó, né, sua mãe, irmã Delminda, eu vou tirar o Dai, né, que era o seu apelido de infância e adolescência, enfim. Eu vou tirar o Dai dali para ensinar uma profissão para ele. Ele disse que te viu ali todo empoeirado, né, e trabalhando nos forno tipo de carvoaria, né? Mais ou menos. Eu, na realidade, na cerâmica, eu comecei na cerâmica fazendo uma coisa, era a cerâmica que fazia tijolo e telha francesa. Tá, entendeu? Aí era uma coisa toda manual, não tinha nada, não tinha energia elétrica e tal. O forno era forno a lenha. Para amassar o barro era um animal que circulava aquele moinho que faz. Tipo um boi ou. Era um cavalo mesmo, mula, burro, Sim. Enfim. Aí eu fazia o seguinte, eu trabalhava na prensa. A prensa era você cortava uma fatia de barro, colocava embaixo e abaixava a prensa. Para dar formato. Para dar o formato da telha, uma chapa em cima e uma chapa embaixo, dava o formato na telha. Aí você pegava aquilo e virava numa bandeja tipo de madeira que ia guardar lá nas prateleiras para secar. Era coisa bem manual assim. Eu não baixava a prensa, porque eu era bem pequeno. Eu não conseguia baixar, mas eu fazia todo esse tempo. Eu botava aqui o barro, tirava a mão, o cara baixava, ele levantava, eu recebia, puxa o negócio embaixo, aí vem, você apara a telha, aí eu já entregava para alguém que estava aqui para receber a telha para outro garoto, né? Para pegar a telha para levar para condicionar na prateleira, onde ela ficava sofrendo o processo de secagem, para depois ser colocada no forno. E aí, quando ia queimar a telha ou o tijolo, eu ajudava também, que você montava o forno, colocava as coisas lá dentro, buscava lenha, botava fogo e tal, e funcionava. Isso com o quê? 10, 12 anos de idade, mais ou menos? Por aí, assim. 12, 13. E aí, pois o tio Chico disse que nesse momento ele começa a lhe ensinar a telegrafia. Eu fui com ele para lá, para Rodobras, eu ficava com ele lá, como se fosse um ajudante ali. Rodobras, né? Seria o equivalente ao quê? O DENIT hoje? O Rodobras era uma autarquia que pertencia ao DNR, e que cuidava só da Belém Brasília. Então, criaram tipo uma empresa do governo federal que cuidava só da Belém Brasília, tá? Então, ela chamava Rodobras. Aí ela tinha duas coordenações, uma em Brasília e outra em Belém. Era CTAB e CTAP. E aí tinha os trechos que essas coordenações cuidavam. Sim. E eu aprendi lá. Mas eu aprontei uma logo de cara. O que foi? Eu dirigi um caminhão lá e quase eu bato. Dirigiu um caminhão? Peguei um caminhão para dar uma volta. Sem autorização? Foi. E aí? Aí passaram a mão lá. Então. Mas aí estava aprendendo a telegrafia, certo? Aí aprendeu e depois? Aí eu aprendi e comecei a trabalhar. Mas na Rodobras? Eu comecei na Rodobras tirando férias. Eu meio que trabalhava ali encostado, porque eu era de menor.
E menor não podia trabalhar como radiotelegrafista. Não podia ser fichado. Não podia. Era uma profissão considerada apenas para os maiores de idade, entendeu? Então, aí eu E então esperou um tempo para poder aparecer uma oportunidade. Aí eu fui fui em Belo Horizonte fazer uma escola de radiotelegrafia que tinha lá, que eu queria tirar o certificado de radiotelegrafista internacional, entendeu? Então, aí eu fui e consegui tudo. Aí o meu primeiro emprego oficial como radiotelegrafista foi numa empresa chamada Minas Engenharia. Que fazia o quê? Que fez parte de asfalto na Belém, Brasília. A Belém Brasília era a obra que, digamos, movia também essa questão do desenvolvimento e de interligar o sul com o norte. Com o norte, o sul com o norte. Belém com Brasília, né? Uma obra fantástica, uma obra que abriu todas as possibilidades aqui por norte. Imagina para você que antes tudo para Belém era navio de cabotagem, né? Então tinha que vir tudo de navio. Não tinha nenhuma ligação, a não ser navio e por fora, né? Ou seja, o navio para vir, imagina, sair de São Paulo a Belém, você contorna o Nordeste inteirinho e tal. E foi uma obra muito importante, né? Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, com uma figura fantástica à frente da obra, que foi o Bernardo Sayão, que morreu num acidente com a árvore e a aqui já na ligação. Tem o nome dele, né? A rodovia Bernardo Sayão, né? Se bem que hoje em dia só fala 010 e tal, já mudou de número não sei quantas vezes. Sim. Mas aí quando é que entra na Camargo? Porque você veio para cá para trabalhar como radiotelegrafista na Camargo, né? Eu na Camargo demorei, foi bastante tempo depois. Eu já fui para Camargo, eu estava com 20 anos? 25, né? 24, 25, por aí. Eu trabalhei na Minas Engenharia, essa empresa de Belo Horizonte. Trabalhei eu trabalhei em Goiânia, numa outra empresa, na Metropolitana, em Goiânia, que era uma empresa do Rio de Janeiro, mas eu trabalhei em Goiânia nela. Depois eu fui na Metropolitana lá para o interior eu fui para o interior do estado de São Paulo, trabalhei em Registro, trabalhei em Jacupiranga, que é uma zona, ligação ali de São Paulo com o Paraná, né? Uma região, a região lá, inclusive, de onde é o Bolsonaro, né? Sim. E na época não tinha telefone celular, claro, né? Imagina. Telefonia fixa já existia? Pouca coisa. Quer dizer, a gente acompanha, eu conheço a telefonia. Por exemplo, quando nós chegamos aqui em Tucuruí, existia na Telepará, existia uma coisa meio parecida, que vamos dizer, com um telefone. Era uma coisa muito mais arcaica, porque você usava um rádio SSB, que é uma radiofonia, para falar com o Maranhão, fazer uma conexão. Então era uma conexão bem grosseira para conseguir falar com Belém, mas às vezes você demorava 4, 5 dias para sair uma ligação, se saísse. Entendeu? Aí nós aqui trabalhamos, quando nós chegamos só tinha radiotelegrafia, você não tinha outra forma de comunicação. Entre os diversos setores da obra, por exemplo, também, né? Também. Aí já voltando para a sua chegada aqui em Tucuruí, em 76, né? Como é que era a questão da moradia aqui, por exemplo? Bom, quando nós chegamos aqui em Tucuruí, dependendo do tipo de funcionário, da função e tal, você ficava alojado aqui na cidade ou em alguns alojamentos que já estavam sendo improvisados no canteiro de obras. Aqui na cidade, eles alugaram algumas casas para funcionar como república. Entendeu? Então, mas aí, sem famílias... Não, sem família, só os trabalhadores. Só o trabalhador. Aí era umas casas que eram alugadas para fazer república. Eles pegavam uma casa, davam uma ajeitada nela, colocava banheiro, colocava algumas coisas nesse sentido, botava água, mesmo que fosse água de poço, mas botava água, botava banheiro, porque a maioria das casas, a maioria, não todas, mas a maioria só tinha aquela sentina lá no atrás. Fundo, lá atrás, entendeu? Que era no chão, né? Que era no chão. Então, eles davam uma ajeitadinha e colocava algumas pessoas que eram
as pessoas, vamos chamar assim, Cargo mais cargo de cargo chefia e tal, estratégico, essa né? coisa. Então, essas foram moradias, as primeiras moradias. Tinha umas repúblicas, umas 4 ou 5 repúblicas aqui na cidade. Aí você ia para o canteiro de obras, ficava lá o dia inteiro, né? Almoçava lá e tal, não jantava, dependendo de como você trabalhava, dependendo do horário, a maioria às vezes até jantava e lá e voltava para voltava. dormir. Voltava para dormir. Certo. E quando é que surge a primeira vila? É a pioneira ou foi a temporária? A pioneira para alguns engenheiros. Certo. Alguns engenheiros, alguns cargos de chefia. Não era para peãozada. Aí na peãozada você tinha uma quantidade de alojamentos. Nós tínhamos perto do... Hoje em dia não é mais nesses locais, entendeu? Mas perto de onde era um dos escritórios da Eletronorte, da Camargo Corrêa, tinha uma quantidade grande de alojamentos. Isso aqui na cidade ou lá Não, no... lá no canteiro. Lá no canteiro de obras. Aí depois foi... Aí você tinha os refeitórios e tal. E isso foi se modificando lá dentro do canteiro. Mas era tudo lá. Certo. Só para você ter uma ideia, às vezes a gente saía daqui 6 horas da manhã e chegava 9 horas. De volta do trabalho. Não, 9 horas lá. Chegava lá 9 horas. 3 horas de viagem 3 daqui horas pro de viagem. canteiro. Era muito ruim quando você saía daqui, era uma estradinha. Logo no início, era uma estradinha bem complicada, que você saía aqui, onde é perto do Santa Angélica, aqui, tinha um igarapé aí, já tinha uma pontezinha improvisada, uns troncos de madeira e tal, aí tu subia. Aí a mosca ali, na descida da mosca, era muito complicado, porque era um aclive muito alto, e lá embaixo você tinha um igarapé também com 2 toras de ponte, entendeu? E ia embora. E lá, hoje, onde é o Exército, ali você pegava uma estradinha que não é a atual, essa de asfalto, mas você pegava uma estradinha um pouquinho à direita da que é hoje, e ela ia serpenteando ali até chegar lá embaixo no canteiro, e era muito complicado. Isso no inverno, então, piorava muito mais. No inverno era bem complicado. Sim. Essa questão de em frente ao Santa Angélica, hoje a gente tem um corte, né? Tem duas partes altas. Antes não tinha esse corte. Não tinha um corte assim. Era uma ladeira enorme. Era ladeira ali, e você tinha uma... Aqui, o Mafra também, aqui na frente do Mafra já era mais alto e tal, então tu fazia uma descida ali, lá embaixo para poder subir. E aí, veículo na época, o Fusca predominava, né? Tipo, é difícil ter um veículo traçado, Fusca por e exemplo. Kombi. Kombi, né? Fusca e Kombi. Quando a Camargo Corrêa chega, por exemplo, o engenheiro já tinha uma veraneio, né? Aquele carro... Da Chevrolet. Da Chevrolet, era veraneio. As veraneios era que servia para a turma de chefia, assim, da chefia mais destacada. Sim, mas aí em 1900... Mas a gente trabalhava, quando a gente trabalhava, você tinha carro para o teu trabalho, então era um Fusca. Fusca, né? Em 1980 teve uma cheia que quase levou, né? As águas quase levaram... As águas de março de 80. Tudo que tinha sido construído. Como é que foi esse momento aí? Pois é, a gente teve um momento diferente, um momento de água muito intensa, e um momento que estava se fazendo a ensecadeira principal. E a ensecadeira estava subindo, ia subindo, e a água começou a subir mais rápido de que a gente conseguia fazer a ensecadeira subir, isso trabalhando 24 horas por dia, jogando com um número pedras muito... imensas. Pedras, que a ensecadeira não é só pedra, você precisa também fechar, entendeu? Então tem pedras e tem outros materiais. E tem aterro, né? Então você precisa... A pedra é mais como enroncamento para protegê-la, e não a base de desvio... Propriamente dito. Propriamente dito. E então chegou num ponto que não foi possível, a água terminou entrando nessa ensecadeira, de alguma forma sabia-se que não ia ter jeito e tal, então retirou seu equipamento, ficou uma ou outra trator lá dentro só, mas aí a água entrou e não acabou com a ensecadeira, né? Ela se conformou lá dentro, entendeu? Mas foi um atraso muito grande. E isso foi, acho que Deus que fez, porque isso permitiu que se recalculasse
o vertedouro da obra. A estrutura da obra. A estrutura do vertedouro. Porque até então não se conhecia um volume tão grande de água como aconteceu em 1980. Ou seja, Aí por isso nós temos o maior vertedouro do mundo, né? Sim. E se não tivesse acontecido essa enchente... Ele seria bem menor. Seria menor e de repente se viesse uma enchente dessa poderia ocorrer um problema sério. Um problema sério. Vamos para mais um intervalo aqui na Sala Interativa. Não sai daí que a gente volta já. Semana da Lavanderia na Loja Centro. Vários modelos, grandes capacidades e super ofertas para facilitar a sua vida. Lavadora Electrolux 13 kg, R$ 1.999,90. Lavadora Electrolux 17 kg, R$ 2.499,90. Lavadora Panasonic 15 kg, R$ 2.149,90. Lavadora Panasonic 17 kg, R$ 2.499,90. E você escolhe tanquinho Newmac 20 kg ou centrífuga Miller 15 kg por somente R$ 599,90. Semana da Lavanderia na Loja Centro, o centro de compras. Ano novo de ofertas Centrocel. Chegou o ano novo e a chance perfeita de trocar de celular. Na Centrocel, você encontra smartphones incríveis com ofertas especiais de começo de ano. É mais tecnologia, mais desempenho e preços que cabem no seu bolso. Tem opções para trabalhar, estudar, jogar e arrasar nas redes sociais. Comece o ano conectado com quem entende de celular. Passe na Centrocel e aproveite! Ano novo, casa nova, começa no Cine Foto Vaz. Tinta semibrilho 18 litros Veloz, R$ 388,00. Tinta semibrilho 3,6 litros Veloz, R$ 82,00. Impermeabilizante emborrachado 18 litros Telha Cor, R$ 362,00. Impermeabilizante emborrachado 3,6 litros Telha Cor, R$ 78,00. Lajota para piso 58 por 58, a partir de R$ 33,00 o metro quadrado. Argamassa Sion 20 kg Quartzolite, R$ 21,50. Comece o ano do jeito certo. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Estamos de volta com esse especial do podcast Na Floresta, dentro da Sala Interativa. O entrevistado de hoje é José Adão Costa. Certo, mas aí nessa época aí teve uma reunião, né, com o Sebastião Camargo, que era o dono da Camargo Correia, né? E você participou dessa reunião, Não, parece... Foi nessa época? Não era o Sebastião Camargo. E ele sugeriu, isso 81, né? 1980, 81. Ele sugeriu e vocês abraçaram a ideia. Abraçamos a ideia, fizemos a tal da empresa e tal, não tinha dinheiro, mas fizemos. E fomos atrás de conseguir a autorização para colocar uma retransmissora. E nessa época, como era a linha de financiamento, por exemplo? Porque hoje em dia a gente consegue financiar um transmissor, uma câmera, tem cartão de crédito. Aí você chama seu Jair. Jair Seixas. Aí chama o Jair Seixas que ele consegue. Sim. Uma briga para a gente conseguir lá o financiamento. Tinha, por incrível que pareça, tinha uma certa proibição do banco, no Banco do Brasil, para financiar a empresa de radiodifusão. Aí você já tinha linha de financiamento do Finame, já tinha essa coisa toda. Mas tinha uma proibição. Por quê? No Banco do Brasil. Ele não tinha uma proibição, uma portaria interna, sei lá o que era. Sim. Não sei por que isso, mas tinha. Eu devia pensar, rapaz, esses caras são doidos, né? Querer colocar uma emissora de TV. Não, mas não era, veja só, mas não era só aqui, era uma orientação dentro do Banco do Brasil. Para não financiar empresas de radiodifusão. Radiodifusão, para quem não sabe, rádio, televisão, né? Emissora de rádio, televisão. Exato. Mas aí vocês conseguiram montar, então, aquele time que fundou... O time e tal, o seu Jair tinha uma força muito grande já... dentro da própria questão do Banco do Brasil, e também ele disse, não, mas eu vou comprar, a gente precisava não sei quantos televisores, não sei mais o que, algumas coisas, que a gente precisava além do transmissor e tal, o Jair mandou comprar tudo,
e vamos resolver e tal. E isso já conseguia comprar aqui em Tucuruí? Já tinha Televisores loja já tinha. Certo. Aí funda a TV Floresta, então. Cria a TV Floresta nesse momento e começa a gerar alguma coisa retransmitindo já o sinal do SBT? Já retransmitindo através de fita. Porque depois a gente vem a transmitir via satélite. Aliás, uma coisa interessante para a história, a primeira emissora, a primeira rede que conseguiu colocar o sinal no satélite foi a Bandeirantes. Aqui, por exemplo, a gente... Aí a Band de São Paulo, né? A Bandeirantes. A TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes. Não foi Globo. A Globo fazia por aquele sistema de link. Isso, exatamente. Ela fazia, mas quem conseguiu fazer era ainda com era o Intersat americano, entendeu? Mas estava numa posição interessante e a Band foi a primeira emissora a subir um sinal no satélite. E aí vem essa história das parabólicas, essas parabólicas de custo mais baixo, que era a parabólica telada, que até então antes não existia, mas aí começa a existir essas parabólicas teladas, que baixa o custo da parabólica. Mas só para você ter uma ideia... E antes era o quê? Tipo fibra? Não tinha essas transmissões, a não ser nos Estados Unidos e tal, em algumas coisas. Isso termina se popularizando com uma competição, uma Olimpíada, que os Estados Unidos, que a Rússia foi boicotada. Que a Rússia foi boicotada. Um engenheiro russo, ele teorizou essa antena, eu estou falando antena de baixo custo porque é antena telada. Na realidade, aquela abertura da antena telada, ela tem um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda da frequência. Então, a transmissão enxerga como se fosse praticamente uma superfície fechada. Aí popularizou, mas só para você ter uma ideia, sabe quanto custava uma anteninha parabólica e com um receptorzinho? A mesma coisa que um Chevette Zero. Nossa, uma antena, né? Uma antena parabólica. O preço de um carro zero. Era o preço de um Chevette, que não era um carro qualquer, era um Chevette. Um Chevette Zero. Um carro que tinha um certo conforto, né, da Chevrolet. Aqui eu vendi muita antena parabólica. Já num outro momento. Já num outro momento, mas nesse boom dessas coisas, entendeu? Eu vendi muita antena. Aqui onde nós estamos gravando, inclusive, era a Eletrônica Fard. Eu e o Araújo aqui começamos a vender antena. A primeira vez que nós vendemos, nós fizemos um consórcio. Como assim? Um consórcio, igual faz consórcio de carro. Sim, mas vocês vendiam para as pessoas em forma de consórcio? Isso. E as pessoas iam pagando ali a mensalidade? Juntavam um grupo, aquele grupo, o valor que cada um pagava equivalia a uma antena naquele mês. E um deles era contemplado? E um deles era contemplado. Muito bem, né? E muita gente aqui comprou antena assim. Sim. Tem até o seu Adão, né? Que é seu xará também, lá do Pão de Queijo, ali quando a gente vai para repartimento, ele sempre fala para mim que ele comprou uma antena. Ainda tem muita antena das que eu coloquei. Mas aí, quando é que surge a Rádio Floresta? Porque então primeiro foi a televisão. Sim, né? aí surgiu, aí veio a televisão. Aí aí veio a história, mas vamos colocar uma rádio. Já tinha havido uma concessão de uma rádio AM para cá. Só uma dúvida minha, rapidinho. O SBT, ele surge, a TV Floresta, em 1981. Foi uma das primeiras afiliadas do SBT a nível nacional? Foi. Nós somos afiliados uma das primeiras mesmo. Tanto é que a gente tem praticamente quase a mesma idade do SBT. Assim que o Silvio conseguiu colocar no ar, porque o Silvio também, no dia que ele recebe a assinatura da concessão, ele já colocou no ar a assinatura da concessão, né? O presidente assinando para ele a concessão. Aí nós somos das primeiras a colocar. Certo. E aí voltando para a rádio, então a ideia de colocar uma rádio... Colocar uma rádio. Já tinha uma AM aqui antes? Aqui tinha tido uma concessão de uma AM, mas não tinham colocado no ar. O Jair também parece que tinha envolvimento. Eu sei que... eu me lembro que tinha uma churrascaria aqui perto de onde é o Supernorte,
aqui na cidade. Lauro Sodré. Aqui na Lauro Sodré. E nessa churrascaria aí tinha tido uma urna lá para escolher o nome da emissora e tal, uma coisa. Eu não sei, eu não conheço muito bem essa história, eu me lembro de alguma coisa, mas não não entrei muito em detalhes do que aconteceu, por que aconteceu. Aí nós fizemos uma pretensão de colocar uma rádio FM. Aí nós fizemos o quê? Fizemos toda a tramitação do que precisava fazer e tal, e encaminhamos para o Ministério das Comunicações. O Ministério já tinha uma resposta pronta. Ele mandava uma correspondência para você. Levantamentos socioeconômicos nos indica que Tucuruí não tem condições de ter uma emissora de rádio FM. Ou seja, se colocasse a emissora, ela não... Ela ia morrer. Ela ia morrer economicamente, não tinha condições. Não tinha condições. Quer dizer, ele não queria saber se você queria arriscar ou não. Ele dizia que não tinha condições. Já veio a resposta pronta? Já veio a resposta pronta. Aí, para quem apelamos? Para o senador Jarbas Passarim. Conversamos com o Cláudio foi atrás... Que tinha sido governador do estado do Pará, né? E era ministro, na época era senador, ele foi ministro da Educação, né? e era senador. Aí nós apelamos para ele. Amigo do seu Jair Seixas também, imagino, né? Eu não sei se ele tinha muita relação com o seu Jair. Eu acho que o seu Jair sempre teve muito relacionamento com muita gente, né? Eu não me lembro assim do relacionamento dele com... Mas aí o apelo ao senador... Foi Cláudio Furma que fez. Numa viagem que o senador fez aqui e tal, numa visita, ele fez e o senador levou a história para Brasília. Mas o Cláudio não era político na época, não era... Ele sempre foi muito envolvido com política. Mas não tinha mandato. Ele veio ter mandato em 82, né? Foi eleito em 82, que foi no ano que a rádio foi fundada, né? Na realidade, o transmissor da rádio, ele era pré-candidato. Ele era pré-candidato. Né? Era o ano anterior. Vou te precisar agora. Teria que talvez procurar uns documentos que tem por aí. Mas ele tanto é que quando nós compramos o transmissor, o Lisa, um transmissor de 1 kW, parecia 2 bastidores grandes, maior do que 2 geladeiras, uma colada na outra. Sim. Esse transmissor, a gente rodou com ele na cidade. Em cima do carro. Em cima do carro, o caminhão e o Camões fazendo a publicidade, dizendo que era mais um investimento do Cláudio Furma. Sim. Entendeu? Era mais um investimento do Cláudio Furma. Aí o Cláudio... Valorizando o Cláudio. Sim, exatamente. Lógico. Mas aí apelaram ao senador, porque já tinha a resposta pronta do Ministério, e o que ele fez para reverter? Ele foi atrás e disseram, não, vocês vão colocar a rádio. Ele mandou um bilhetinho lá, se não me engano, na época, além de senador, ele era o presidente do Senado. E aí ele mandou um bilhete dizendo, olha, vai estar liberado. Ou seja, aí tinha um engenheiro em Brasília chamado Jorge Pequeno, que tinha sido engenheiro do Ministério das Comunicações, tinha tido a função e tal. Ele fez o projeto para a gente. O projeto é um projeto técnico, e projeto, enfim, uma série de coisas. Ele fez o projeto, nós encaminhamos tudo que precisava, contratamos ele, encaminhamos e tal. E deu certo. E deu certo. Muito bem. Aí a rádio entra no ar em 1982 e de lá para cá a rádio permanece. E tem mais. O seu Sebastião nos deu a sede. Onde? Lá onde ficava o transmissor. Lá também era o estúdio. Na estrada do aeroporto? Naquela vicinal do lado do aeroporto. E aquilo pertencia a Camargo ou ele construiu a sede? A gente arrumou aquele terreno era, na época, do pai do João Marques. O pai do João Marques tinha um pedaço de terra por ali. Não sei o tamanho. Naquela época, se era dividido em lote, eu acho que não tinha ainda tido essas coisas por aqui. Mas ele tinha um pedaço de terreno lá. Quando a gente foi construir a retransmissora de televisão, nós vimos que o sinal para a televisão para cá ficaria mais complicado. Aí nós puxamos dessa torre aqui, nós desviamos, em vez de fazer nessa torre daqui, nós fizemos, da torre da teleparada aqui, nós fizemos numa torre lá. E quando foi para colocar a torre lá, foi quando eu conheci o João Marques, porque parece que não tinham pedido autorização para o pai dele. E aí ele apareceu lá para querer saber, apareceu com a gente e tal.
E na realidade era aquela história, né? O pessoal, eles não davam muita trela, não. Dizia, lá que é bom, então vai lá e faz. Vai lá e coloca. Vai lá e coloca. Porque era ainda a retransmissora. Aí depois, como mudou a retransmissora para a Vila, aquilo lá ficou ocioso. Aí quando nós fomos conseguir, já era do Zé Carlos. Zé Carlos, filho do Jair. Ele já tinha comprado. Aí ele cedeu o espaço lá pra gente. E o seu Sebastião deu a construção, deu a mão de obra, na realidade. Então a gente comprava o material e tal, e o seu Sebastião Camargo deu a mão de obra, mandou a Camargo correr. Mas aí você ainda trabalhava na Camargo ainda ou já trabalhava. Tinha saiu um pouco depois? Saí algum tempo depois. Certo. E aí a rádio começou a atuar e com uma diferença marcante em relação às outras rádios FMs do Brasil, né? Parece que desde o começo ela já se tornou uma rádio muito popular, né? Com uma característica diferente. No início, não. No início ela tocava música. A gente tocava música, era uma FM que tocava música. E inclusive nós tínhamos grande parte da programação, a gente tinha locução que vinha em fitas, rolo, e a gente recebia os discos. E aí a operação era, a gente soltava a locução num rolo, soltava a música e soltava a publicidade na cartucheira, enfim. Aí, posteriormente, nós fomos colocando a programação local. E aí, nessa colocação da programação local, é que nós fomos nos diferenciando. Tocava brega, tocava forró, porque até então o FM só era musicão, então, aquela coisa. Pop, e o locutor dizendo, né? De Roberto Carlos de Erasmo, 8 horas e tal. Padrão, né? Padrão, né? De FM. Então nós modificamos, fomos mudando um pouco isso. Certo. Mas aí chega um momento em que surge um programa, o Tucuruí agora, né? Não, antes disso, teve transmissão também de futebol, né? Teve, a gente foi a primeira... não era algo comum, né? Eu acho que a nível, não posso afirmar para você a nível nacional, que nós tenhamos sido a primeira FM a transmitir futebol. Mas a nível de estado do Pará, sim. Nós fomos a primeira emissora FM a transmitir futebol, fomos a primeira a transmitir futebol lá em Belém também, de Mangueirão. Belém para cá, do Mangueirão, entendeu? E somos a primeira FM a transmitir futebol. E somos a segunda FM do estado do Pará. Na realidade, só tinha a Raulan em Belém. Aí vem a Floresta. E somos a primeira FM estéreo, porque até então tinha FM mono. Então a primeira FM estéreo do Pará, Rádio Floresta. A Rádio Floresta, Isso dava uma diferença absurda de qualidade. A qualidade, você ouvir 2 canais, pô, é bem diferente, né? Então... Certo. E aí, quando é que surge o Tucuruí Agora, que é um programa que está no ar há mais de 30 anos, né? Mais de 30 e poucos anos. Mais de 30 e que virou um espaço aberto para a comunidade de um modo geral. Com o Tucuruí Agora, a gente descobriu, acho que, um nicho interessante de comunicação. Eu acho que a gente é referência nisso, a nível também de maneira de fazer rádio, de permitir a abertura que nós demos para que as pessoas participem de um programa de rádio, que ele traga os seus anseios, as suas vontades, de discutir com a comunidade as coisas que estão acontecendo, aquilo que de entrar em lutas para conseguir coisas, entendeu? Eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu não me esqueço nunca é que quando o IFPA veio para cá, para fazer matrículas, eles já cobravam uma taxa. E aqui a situação não era nada fácil, e foi um período, inclusive, que estava em baixa, acho que entre uma obras. etapa e outra da obra e tal. E o João Marcos Cardoso fez uma campanha aqui para as pessoas bancarem as inscrições. E a quantidade de crianças que puderam, de jovens que puderam fazer, foi espetacular. Então, e a gente discutiu tudo o que aconteceu nessa cidade. O problema da CAPEM foi outra. Eu estava conversando no dia da festa agora do seu Jair, do aniversário do seu Jair Seixas lá. 100 anos, né? 100 anos do seu Jair Seixas. Eu estava conversando com o esposo de uma amiga nossa, e ele me contou que ele era da CAPEM. E
E com a nossa luta permitiu que ele recebesse o dinheiro que ele tinha de indenização e que foi isso que ele pôde tocar a vida dele para frente. E para quem não sabe, o que é que foi a KPM? A KPM foi uma excrescência, né? Porque a KPM foi escolhida para vir retirar a madeira submersa. que ia ficar submersa, entendeu? Então, eles tiveram a concessão... Ia fechar a barragem e aí o lago ia subir. Ia ficar madeira embaixo da água, então ia tirar essa madeira antes. Eles iam tirar a madeira antes. Eles iam tirar a madeira, essa madeira seria vendida, seria aproveitada. A KPM era uma caixa de pecúlio dos militares, entendeu? E ela veio para cá e eles fizeram uma confusão danada, usaram o pó da China pó da China é um veneno. É um veneno, é um desfolhante, né? Eles usaram o pó da China como desfolhante para derrubar a árvore. Condicionaram isso ali de maneira irresponsável num depósito, onde hoje em dia é onde hoje em dia é a pecuária, né? A feira, a Expotuc, ali por aquela área ali. Eles depositavam madeira, aí a chuva lavava isso foi para os igarapés, enfim. Contaminação, né? Contaminação, e fizeram, e faliu o negócio, e queriam dar o cano. E não retiraram a madeira? Não retiraram pouca coisa. Né? Retiraram pouca coisa. Eles iriam vender essa madeira? Eles iriam vender. O dinheiro ia para a caixa de pecúlio. Aí acho que teve muitos problemas, entendeu? E eles faliram. Faliram o empreendimento. Certo. E muita gente estava ficando no prejuízo. E foi uma das primeiras atuações fortes da rádio. A gente indo para lá, ouvindo as pessoas, botando a boca no trombone, entendeu? E essas pessoas, dentre eles, esse amigo, ele fazia o quê? Ele trabalhava? Ele trabalhava, era um prestador de... Cortando madeira, por exemplo? Eu não sei qual era a função, mas ele trabalhava lá. Para esse fim que era extrair a madeira. Muita gente teve prejuízo, fornecedor, enfim, trabalhadores, fornecedores. Enfim. E aí virou um conflito isso? Virou um conflito, virou uma ocupação lá e tal. E no final das contas? No final das contas, pelo menos muita gente recebeu. Ele é um caso, ele diz, olha, o dinheiro que eu peguei foi que eu comecei a tocar a minha vida... Me tornei, acho que se não me engano, acho que serraria que ele trabalhou, não me lembro bem. Eu sei que ele tocou a vida dele, criou os filhos e tal. E ele disse que foi importante a luta que a Floresta fez, que se juntou às pessoas para que isso acontecesse. Certo. Aí, nesse período também, um pouco depois, né, começa a surgir também a intenção de criar uma rede de televisão e não só ter uma emissora apenas aqui em Tucuruí. Do SBT, uma rede afiliada ao SBT, como é que é? A gente vai evoluindo. Naturalmente, como eu fiquei só com isso, não tinha outra... Quando eu saí da Camargo, não tinha outra atividade, eu vi a necessidade de tentar crescer, né? De tentar crescer, e aí abrimos a RTP, que era lá em Castanhal, que é a Rede Televisão Paraense. Goianésia, Jacundá. Goianésia, Jacundá, tivemos Paraupebas, tivemos repartimento, enfim. Tivemos algumas emissoras que depois até algumas a gente foi dispensando por necessidade de se concentrar mais, entendeu? Mas acho que fizemos uma história na Radiodifusão Paraense, entendeu? Tem uma história... De construção. De formação das pessoas, de construção de radiodifusão, de abrir espaço. Então, as nossas emissoras têm sempre essa história de permitir que as pessoas participem, que as pessoas tragam. Aprendam a fazer também. Muita gente aprendeu a fazer, né? Sim, exatamente. Recente agora, uma emissora pede para fazer alguma coisa muito parecida com o Tucuruí agora, que é o Altamira agora. Eles pediram se a gente não se importava e tal. Que na realidade fizeram uma abertura parecida. Né? Abertura parecida. Inspirada na realidade. Inspirada. No que diz no formato bem parecido com o nosso. E aí eu acho que a gente fica na história do rádio paraense. Não estou falando eu particularmente, mas o sistema Floresta de Comunicação faz parte da história. E eu, aliás, me sinto muito honrado porque recebi da Assembleia do Estado do Pará
um título de cidadão paraense por aquilo que eu fiz na Radiodifusão Paraense. Isso aí eu ia inclusive falar na abertura do nosso bate-papo aqui, né? Só que eu já falei para Vanessa e para o Pablo que eu fico nervoso quando eu estou apresentando podcast. Eu não fico nervoso quando eu estou apresentando o programa na rádio e nem na televisão. Mas aqui, na hora de começar, dá um branco, né? Maracujina. Eu ia falar que você já foi... tem o título de cidadão tucuruense, breuense, repartimentense ou não? Repartimento não tem título, é uma outra... Comenda, né? É uma comenda que eles fazem lá. E de cidadão paraense, né? Cidadão paraense. Cidadão paraense por tudo que realizou, né? Como radiodifusor, como você falou, né? Foi indicado pelo deputado Martinho Carmona e teve a aprovação unânime de todos os deputados. Aliás, honra também que foi no mesmo dia que recebeu o arcebispo, né? Como era o nome dele, que depois foi para o Rio de Janeiro? Orani. Tempesta, né? Tempesta. Exatamente. Mineiro também, né? Muito bem. Não sei se ele é mineiro. Parece que... Sensacional, né? A cada momento que eu assisto trechos, que eu converso com José Adão Costa, eu aprendo e eu espero que você em casa esteja gostando bastante desta entrevista. A gente vai para mais um intervalo, nosso último. Daqui a pouquinho voltamos com a sala interativa. Semana da Lavanderia na Loja Centro. Vários modelos, grandes capacidades e super ofertas para facilitar a sua vida. Lavadora Electrolux 13 quilos, R$ 1.999,90. Lavadora Electrolux 17 quilos, R$ 2.499,90. Lavadora Panasonic 15 quilos, R$ 2.149,90. Lavadora Panasonic 17 quilos, R$ 2.499,90. E você escolhe tanquinho Newmac 20 quilos ou centrífuga Miller 15 quilos por somente R$ 599,90. Semana da Lavanderia na Loja Centro, o centro de compras. Ano novo de ofertas Centrocel. Chegou o ano novo e a chance perfeita de trocar de celular. Na Centrocel, você encontra smartphones incríveis com ofertas especiais de começo de ano. É mais tecnologia, mais desempenho e preços que cabem no seu bolso. Tem opções para trabalhar, estudar, jogar e arrasar nas redes sociais. Comece o ano conectado com quem entende de celular. Passe na Centrocel e aproveite! Ano novo, casa nova, começa no Cine Foto Vaz. Tinta semibrilho 18 litros Veloz, R$ 388. Tinta semibrilho 3,6 litros Veloz, R$ 82. Impermeabilizante emborrachado 18 litros Telha-Cor, R$ 362. Impermeabilizante emborrachado 3,6 litros Telha-Cor, R$ 78. Lajota para piso 58 por 58, a partir de R$ 33 o metro quadrado. Argamassa Sion 20 quilos Quartzolite 21,50. Comece o ano do jeito certo. Cine Foto Vaz, o seu ponto de compras. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Estamos de volta com a sala interativa especial para o nosso último bloco, acompanhando essa entrevista com José Adão Costa. Vamos lá. Perspectiva para o futuro. E para quem está assistindo a gente agora, porque a gente está conversando aqui com um camarada que começou pedalando para o dentista. Mas não é dando carona na bicicleta do dentista, né? Era uma máquina que ele explicou no começo, né? Pedalando a broca. A broca, para fazer a broca rodar. Ou seja, a energia que acionava o equipamento lá do dentista era a sua força. A sua disposição em pedalar para fazer girar e funcionar o equipamento, né? E tem muita gente que nos assiste agora que de repente passa por um momento de dificuldade, de dúvida em relação a realizar. Você não vem de origem de berço de ouro, né? Não, né? Começou a trabalhar muito cedo até para ajudar no sustento da sua mãe, né? Que era minha avó. Tem uma mensagem para quem está assistindo a gente agora e dizer, olha... eu acho que o caminho é por aqui. Como é que é? O caminho é de não desistir jamais.
entendeu? Eu acho que as pessoas não devem desistir e que tudo é possível. Nós temos visto aí lições de vida que nos leva a crer que é tudo uma questão de foco, de vontade de realizar, entendeu? E de lutar para isso. Então, eu não venho realmente de berço de ouro, muito pelo contrário, né? A gente passou muitas dificuldades no início, quando era muito criança, passamos dificuldade. A minha mãe foi uma batalhadora que conseguiu criar os 4 filhos. A região lá era uma região difícil? Uma região dificílima, né? Uma região de pobre, onde eu Carlos nasci, Chagas, Carlos né? Chagas. Uma região que tinha uma produção voltada para pecuária, mas pouquíssima coisa. A maioria das pessoas viviam como meeiros, né? Plantava para o dono da terra para colher a metade era do dono outra metade era do dono da terra, entendeu? Eu passei no início, foi uma dificuldade. Depois a gente foi para o Espírito Santo e o meu padrasto, ele era uma pessoa muito ativa e que conseguiu fazer uma base muito boa, econômica, financeira e tal. Mas aí depois a gente teve um outro problema causado por uma vontade dele em participar de política, e talvez seja daí que eu procuro nunca querer mexer com isso. Talvez seja, eu não digo que seja. Mas ele sempre cuidou muito bem da gente. Aí decidiu sair de onde você estava, mas eu me lembrei de uma história que eu não sei se eu guardei essa história corretamente, mas eu ouvi uma vez que ele, né, o seu padrasto, meu avô, pela consideração, é claro, foi ele que ele criou, ele era uma referência tão forte numa região que parece que até a moeda da região, como é que era isso? Era algo que ele chancelava? Tem um negócio, isso era uma outra maneira que tinha também. Ele tinha uma plantação muito grande de café no Espírito Santo, e tinha um envolvimento também com uma empresa de um polonês, e lá nesse local ele atendia todo mundo com tudo que precisava, da comida, da carne, do alimento e tal. E não circulava real ou cruzeiro na época. Circulava que eles chamavam de boró, que era uma moeda criada deles mesmos. Entendeu? Então pagava com boró, recebia em boró, entendeu? E ele era muito forte lá na região, tinha muitos bens, tinha muitas posses. Mas aí ele quando se envolveu com política, ele terminou o pessoal querendo fechá-lo, matá-lo lá e tal, e ele resolveu largar tudo e vir embora para Goiás, Tocantins. Eu estive também em 90, eu estive aqui no Pará, era 90? Criança. 90, que é. No quilômetro 90, eu estive a primeira vez com meu padrasto aqui no Pará, no quilômetro 90, na Belém, Brasília, porque ele... Isso veio perto de Paragominas? Ali? Por ali. Ainda a época que está a estrada... Sendo aberta. Ela foi aberta há pouco tempo, mas não era asfalto, não era nada, entendeu? Ele veio cuidar de umas terras aí para um pessoal lá do interior de São Paulo, mas quando a gente já estava aqui em Goiás, né? E aí eu tive uma malária muito forte lá e tal, mas aí voltamos para Gurupi. E aí desenrolou toda a história que a gente já ouviu por aqui, né? Voltou para Gurupi. Depois eu volto volto lá para... Muito bem. Vou seguir a minha vida, a minha carreira. Enfim. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Eu que agradeço a vocês pela deferência em permitir que eu converse um pouco aqui com a... Deve ter mais história também, né? Tem, mas fica para o próximo episódio do nosso bate-papo, né? Nós temos que separar depois de onde é que a gente vai. Exatamente, porque eu sei, por exemplo, que vocês foram uma vez para Cametá, um jogo da seleção de Tucuruí com a seleção de Cametá, e parece que o negócio pegou fogo por lá em termos de animosidades, né? Tem muita coisa, tem muito...
tem muita coisinha do dia a dia, né, que vai acontecendo. É uma hora talvez a gente conte um pouco das questões políticas, né? É uma promessa, né? E da política, por exemplo, você teve contato com o Cláudio Furman, muito próximo, né? Na primeira eleição do Cláudio Furman. Aí depois foi muito próximo do Parsifal Pontes, né? E estava na linha de frente sempre também do Parsifal. Depois chegou a fazer campanha para o Joilson aqui também, né? Eu fiz campanha, fiz contratado. Produtora, né? Mas essa relação com o Parsifal e com o Cláudio era mais próxima de amizade mesmo, né? Sempre foi, né? Com ele, com Barreirinhas, com o Cláudio, com Barreirinhas, Navegantes, entendeu? Nós sempre nós sempre conversamos muito bem com eles. A gente tem um interesse em comum, que é Tucuruí. O desenvolvimento de Tucuruí. Então, quando a pessoa também tem esse interesse, é fácil a gente conversar, como é muito fácil para a gente conversar hoje em dia com o Alexandre. Então, quando a gente vê aquilo que está sendo feito, às vezes são coisas pequenas, mas são muito importantes, ou coisas grandes, que são também muito importantes. Então, quando você vê a nossa cidade está num boom, ela está crescendo, quando você vê que tem a preocupação com a economia, de que maneira nós vamos crescer, existe tanta perspectiva. Tu vê agora, a gente começa a viver um outro ciclo agora na região, que é a questão da soja, da agricultura, entendeu? Tem muita gente chegando, muita gente investindo, alugando terra, comprando terras. Então, nós vamos ter outro momento muito importante, nós vamos ter 3, 4 safras por ano. Então, a economia vai esquentar. Esses investimentos que têm sido feitos na nossa cidade também vai trazer resultados para o turismo, vai trazer resultados para a economia do modo geral. Então, tem muita coisa. Tudo aquilo que envolve o desenvolvimento de Tucuruí e que as pessoas mostram que têm interesse, eu acho interessante e participei por muito momento, como você já em pouco tempo, muito menos tempo que você está aqui do que eu, mas você também já participou e a gente está sempre aberto a participar. Vamos ter momentos muito importantes com o início aí do curso de medicina, enfim, as faculdades crescendo muito, a Gamaliel, as outras aqui, o Almi, que é um outro exemplo. Uninorte. Uninorte, que começou as aqui. As públicas também, o EPA, o FPA. As públicas, o EPA, o FPA e FPA, entendeu? Sim. Tudo isso é muito importante para a nossa cidade e região. Nós temos aí uma questão grande pela frente, que é a questão das vilas. Eu acho que uma das coisas que, me permita aí... Não, eu estava só esperando você... que a gente precisa... eu entrar nessa questão da vila, porque você foi convidado, inclusive, para fazer parte das discussões que envolvem as casas da vila, porque conhece essa história toda. Eu participei de todas as reuniões no grupo que foi criado, entendeu? Eu conheço essa história quando o Ricardo Rios lá atrás viu que havia necessidade de abrir a vila para que as pessoas pudessem entrar e conservar as casas que estavam se deteriorando, estavam se acabando. Quer dizer, é inadmissível que aconteça, igual aconteceu com a temporária 1 e a temporária 2, que foram desmontadas, em vez de ter sido doadas como elas estavam, que eram casas excepcionais, e nós temos um déficit de residência no Brasil muito grande, entendeu? E quando você vê, eu acho que uma das coisas, estamos juntos, né, lutando pela BR-422, asfaltamento, mas uma das coisas que eu acho que nós precisamos juntar agora e lutar muito é o asfaltamento dessa estrada que liga Breu a Baião. Eu acho que isso para nós seria são 80 quilômetros só. E fundamental, 80, fundamental. Nós teríamos mais uma via para acesso a Belém muito importante. Além da PA 150, né? Essa questão do porto, de fazer um entreposto aqui, porque nós vamos ter movimentação muito grande aqui. Então tem muita coisa que nós precisamos lutar e a Rádio Floresta, eu espero que continue aberta e sempre ombreando com esses assuntos da comunidade. Estaremos, sem dúvida, né, inspirados na sua história e Obrigado. De todos que começaram essa história, né? Paulo Viana, Antônio Nazareno, Cláudio Furman, seu Jair e você, né? Sendo que você e o Paulo Viana foi quem ficaram à frente tocando a empresa. Exato. E você mais diretamente, né? Muito obrigado pela oportunidade. Não demore a participar novamente. Obrigado a vocês. Obrigadão. Sensacional, né? A gente espera que você em casa tenha gostado.
conhecer um pouquinho mais da história dessa pessoa que é um grande ícone para todos nós da comunicação. Eu tenho muito orgulho em fazer parte da família Floresta, o qual o José Adão Costa, o seu Zé Adão Costa, me deu essa oportunidade. Então, gratidão, fiquei feliz demais em a gente poder exibir aqui dentro da sala interativa esse podcast da Floresta. A gente encerra o programa de hoje agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Um beijo e até amanhã.